Bom, pessoal, bom dia. A gente está de volta aqui com mais uma aula para vocês. E como vocês devem saber, né, ou devem estar lembrando, a nossa última aula a gente falou do tecido muscular em geral. Que lá na última aula a gente citou os três principais tipos de músculo de tecido muscular, que é o tecido muscular liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. Então hoje nós vamos adentrar um pouco mais no tipo de músculo liso e no tipo de músculo estriado. Só na próxima aula que a gente vai adentrar mais no estriado cardíaco e no estriado esquelético. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o tecido muscular liso e estriado, que, por sua vez, tem uma certa diferença aí, principalmente no formato das células, que é o que define esses tipos de músculo. Aqui no slide vocês podem ver aí que é só falando o que esses músculos comportam dentro do corpo humano, que é de 40% a 50% músculos, e a importância dos músculos para o ser humano é essencial, porque os músculos eles ajudam na movimentação, na sustentabilidade e dentre outras coisas que nós somos capazes de fazer e muitas vezes nem nos atentamos para isso. Então, hoje nós vamos falar do tecido muscular estriado e liso, né? Antes disso, eu quero lembrar para vocês, né, como foi falado lá na última aula, o tecido muscular ele é formado por fibras musculares e miofibrilas e miofilamentos, que vocês com certeza devem estar lembrando aí. Se não lembrar, dê uma revisada aí para a gente poder estar compreendendo melhor esses conteúdos, porque daqui para frente a gente vai falar dos outros tipos de tecido muscular e é preciso que a gente tenha uma lembrança do que foi falado nas aulas anteriores. É só para falar aí, a fibra muscular, ela possui característica alongada, né? Ela é especializada em contração, as organelas recebem os seguintes nomes, que lá no primeiro ano lá, eu falei sobre esses conteúdos, só que lá foi bem mais básico, e eu queria que vocês também tenham tido esse acesso aí a essa prévia com relação a esse assunto. São informações básicas do conteúdo, onde membrana plasmática, que é a estrutura externa da célula, que fica na parte de fora da célula para proteger a célula e controlar a entrada e saída de substâncias, ela no tecido muscular é chamada de sarcolema. E já o citoplasma, que é aquela região que compõe todas as organelas das células e o núcleo, que fica lá no meio do citoplasma, ela é chamada de sarcoplasma nas células do tecido muscular. E o retículo endoplasmático não granuloso, ele aqui no tecido muscular é chamado de retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático, aliás. Aí, como vocês sabem, né, o tecido muscular ele é classificado em três tipos: o muscular estriado esquelético, o muscular estriado cardíaco e o muscular liso, que vão se diferenciar principalmente no local onde eles se encontram, no corpo do indivíduo, por exemplo. Aqui a imagem, a diferença desses tecidos, onde o primeiro é o esquelético, não possui estria, aliás, possui estria, o muscular liso, onde não possui estria, e o estriado cardíaco. Aí, não falando especificamente do estriado esquelético, mas do tipo de músculo estriado. Antes disso, é interessante lembrar que o corpo humano, ele é constituído por cerca de 600 músculos, né? Os quais são responsáveis por cerca de 40% do peso de um indivíduo, né? Aqui nesse slide é a amostra de um tipo de tecido muscular estriado. E é interessante lembrar também as características gerais, né, desse tipo do tecido muscular em si, onde a anatomia de um músculo é composta por conjunto de fibras musculares, como eu citei anteriormente, e elas são orientadas convenientemente e unidas entre si por um tramo de tecido conjuntivo laminar, que se intercala entre as células musculares, né? Nos músculos curtos, as fibras elas têm o mesmo comprimento do mesmo, né? Mas em geral elas são menores e algumas de suas extremidades ou elas mesmas ficam livres em algum ponto intermediário entre o tecido muscular presa pela trama conjuntiva. Aí, o tecido muscular em si, ele deve ser
ele possui dois tipos de classificação. Tem a classificação morfológica e tem a classificação fisiológica. Aí tem a morfológica, esses três tecidos aí, três tipos, né? O muscular, estriado e liso. Ou o estriado, o liso e o cardíaco, que vai variar de acordo com o local onde eles estão organizados aí no ser humano ou no animal. E quanto à fisiologia, né? Os músculos, eles podem ser voluntários e involuntários. Voltando aqui para o tipo de tecido estriado, né? Os músculos estriados, eles são constituídos por fibras, né? Presentes no tecido muscular mesmo. E são sustentadas por um tecido conjuntivo. Vocês devem lembrar lá, né, que é preciso compreender essa organização. De que o tecido muscular, ele está inserido ali dentro do tecido conjuntivo. Então, é preciso sempre estar lembrando que antes do tecido muscular, vem o tecido conjuntivo. Aí, essas fibras que estão presentes no tecido muscular, elas são maiores que a do músculo estriado, elas são maiores do que o do músculo liso, medido de 1 a 40 milímetros de comprimento e de 10 a 40 de largura. Aí, vou ver se tem alguma imagem melhor aqui para vocês. Isso. Aqui nessa imagem, vocês podem observar, né, o osso. E perto do osso aí tem um tendão que liga ao músculo estriado. E esse músculo estriado aí, vocês podem observar algumas partes dele, como o perimísio, o vaso sanguíneo, a fibra muscular, o feixe muscular e o endomísio. E o epimísio aí, que é essa região mesmo do músculo, na parte externa do músculo. Aí, cada fibra estriada, ela é envolvida por uma fina camada denominada sarcolema, né? Que é a membrana plasmática aí, como vocês, para fazer mais essa comparação aí, para vocês não se confundirem. Sarcolema é aquela mesma a mesma coisa da membrana plasmática em outras células. É como se fosse uma película, só que ela é mais frequente considerada como sendo forma pela fibra do tecido muscular. E aí ela faz parte do mesmo e não do tecido conjuntivo, como a gente viu aí. É capaz de realizar contrações rápidas, né? E é consistente, podendo manter estados de contração e contínua, como ao manter a cabeça ereta. A função desse tecido muscular estriado no tecido humano estão mais ou menos diretamente relacionadas ao sistema ósseo e intervém nos movimentos do esqueleto, enquanto a atividade motora dos órgãos internos, né? Com exceção do coração, que aí já vai estar relacionada a outro tipo de tecido estriado também, né? Que nós vamos falar nas próximas aulas. E no tecido muscular estriado, há a chamada contração rápida. Ou seja, o tecido ele recebe uma inervação do sistema nervoso somático e sua atividade ela pode ser modificada voluntariamente. Só voltando aqui com relação à fisiologia dos músculos, existe o tipo os músculos voluntários e involuntários. No caso, eles podem ser classificados, né, dessa forma, de acordo com sua função. E isso se obedece e é controlado ou não pela vontade do indivíduo. Um músculo podendo ser controlado voluntariamente, ou seja, ele vai estar obedecendo a contração, a vontade de contração do indivíduo, né? Então, ele é denominado músculo voluntário, de contração voluntária. E o outro tipo é músculos involuntários, onde suas ações elas estão fora do alcance do controle da pessoa, da vontade da pessoa. E aí recebe esse nome de músculo involuntário, que no caso, o tecido muscular estriado cardíaco, que vocês vão ver mais na frente, ele é um tipo de músculo involuntário, porque a pessoa não
não controla, por exemplo, os batimentos cardíacos. Já o voluntário, como por exemplo o músculo estriado esquelético, você já consegue controlá-lo, né? E aqui, em geral, a gente mostra algumas características do tecido muscular estriado em geral, favorecendo os dois tipos de músculo estriado, de tecido muscular estriado, né? Existe o tipo de tecido muscular estriado, que está presente, localizado no coração, possui células longas e ramificadas, e células mononucleadas, que apresentam apenas um núcleo. E temos também, né? Deixa eu passar aqui. Aqui nós temos uma imagem do tecido muscular. Peraí. Do tecido muscular estriado, onde vocês podem perceber aí, ó, essas estrias, o núcleo, né? E esses discos aí intercalados. E quanto ao músculo, o tecido muscular liso, a maior parte desse tecido se origina lá no mesênquima, né? Que são células que começam lá ainda na fase embrionária. E isso é realizado por um tipo de diferenciação de células mesenquimais em fibras musculares lisas, né? Aqui nessa imagem vocês podem ver um tipo de tecido muscular liso, onde nitidamente dá para se entender o porquê que ele é liso. É justamente por conta de não possuir aquelas estrias e ser mais, de certa forma, organizado, né? O citoplasma de cada célula mesenquimal, participante do processo da construção do tecido muscular liso, torna-se alongado para construir uma longa e afilada fibra muscular lisa, assim como está aí na imagem. E o núcleo de cada célula, né, também se alonga. Vocês podem observar que tanto essa outra parte da célula, que é o citoplasma, se torna um pouco alongado, o núcleo também faz esse mesmo processo aí. E a função do tecido muscular liso, do músculo liso lá no tecido muscular, a gente pode perceber que os músculos lisos, eles formam tubos ou cavidades globosas, né? Por exemplo, lá no intestino, no vaso sanguíneo, bexiga urinária, no útero, em outras vezes formam lâminas circulares, tipo uma íris, né? E além disso, também feixes fusiformes, que são mútulos eretores dos pelos. Os músculos lisos, eles apresentam contração lenta, diferentemente lá do tecido muscular estriado cardíaco, que é uma contração mais rápida, né? E eles estão inervados pelo sistema nervoso autônomo, né? E sua atividade também é involuntária, assim como do estriado cardíaco. Geralmente apresentam contrações e relaxações espontâneas, ou seja, esse músculo ele tem a capacidade de conseguir esse relaxamento aí de forma espontânea, sem que haja uma causa aparente, e eles são capazes de modificar seu tônus basal, acomodando-se às tensões e ao que eles estão submetidos. Como que ocorre? Deixa eu ver o que tem aqui mais na frente. Aqui é um esquemazinho bem legal, onde você pode ver essa fibra muscular lisa, né? Aí, essa fibra bem alongada. E o núcleo, é como se ele se adequasse ao formato de sua célula. Ele também segue esse alongamento aí de acordo com a célula, né? Então, é mais ou menos assim que vocês vão dar para entender melhor, né? Aqui nós vamos, essa comparação aqui depois eu explico para vocês na próxima aula, porque nas próximas aulas nós vamos falar sobre o tecido muscular estriado cardíaco e também o tecido muscular estriado esquelético. Aí lá vocês vão entender melhor aí. Mas aqui já adiantando, ó, vocês podem ver o tecido muscular estriado, ó, tanto o tecido muscular esquelético quanto o tecido muscular cardíaco, eles são um tipo de tecido muscular estriado. E somente o tecido muscular liso, né, que não possui
essa, 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 essas estrias aí. E aí, nessas imagens, vocês podem entender um pouco melhor, porque tá mostrando o tecido quanto a localização e a forma, né? Tanto a forma que vocês veem na imagem, o tecido muscular estriado cardíaco, ele está presente somente no coração, por isso que ele recebe esse nome cardíaco. O tecido muscular estriado esquelético, ele está próximo ali ao osso. E o tecido muscular liso está próximo a alguns órgãos, como esse que está aí na imagem, como outros, por exemplo, bexiga urinária, vasos sanguíneos, entre outros. E aí, o... E aí, né, apesar do sistema muscular liso não estarem, não participarem do sistema locomotor do corpo humano, uma dada quantidade de músculo liso em determinados territórios do organismo pode ocorrer ao aumento da massa durante a vida pós o nascimento e mesmo durante a vida do adulto. Então, são informações básicas que a gente precisa estar atento aí, né? E alguns desses aumentos fisiológicos, por exemplo, ocorrem na parede do útero durante a gravidez. Outros, porém, são patológicos, tais como o aumento em quantidade de músculo liso que ocorre nas artérias de indivíduos hipertensos, por exemplo, o que, de certa forma, não é muito bom. Então, pessoal, só fazendo essa diferença aí, lembrando que o tecido muscular estriado, ele possui dois tipos, que é o estriado esquelético e o estriado muscular ou cardíaco, que a gente vai ver mais na frente. E hoje a gente conheceu a diferença entre o tecido muscular estriado e o tecido muscular liso, que a diferença está relacionada também mais ao formato, né, das células desse tecido, de como ele é organizado. Além disso, também o local, né, porque o tecido muscular liso, ele está mais em órgãos onde, de certa forma, são mais sensíveis, e o estriado dependendo do tipo, no caso, o esquelético está mais próximo ali ao osso, como se fosse tipo que um suporte, um complemento, né? E o tecido muscular estriado cardíaco está lá no coração, onde de fato, grande parte do coração é formada por esse tipo de tecido. Então, que vocês possam, espero que vocês tenham entendido aí esse conteúdo, e a gente vai continuar na próxima aula. Eu quero que vocês vão lá no grupo do WhatsApp e respondam um questionário de 5 questões básicas sobre esse assunto e me enviem ainda hoje. Qualquer coisa é só chamar, a gente está aqui para tirar dúvidas e ajudar vocês. Deixa eu só mostrar aqui uma diferença. Ah, não. Bem que tem na imagem. Já adianto para vocês aqui nessa imagem. Nesse aqui, ó, a diferença desses três tecidos. Vocês podem ver aí, ó, quanto ao formato das células, a posição do núcleo, a presença ou não de estrias, né? E é isso. Qualquer coisa é só chamar. Deixa eu ver se tem... Aqui é um quadro só mostrando as diferenças principais entre esses três tipos de tecido, né? Onde o liso, ele possui células fusiformes, e o estriado esquelético possui forma filamentar, e o estriado cardíaco filamentar ramificada. Dentre outras características aí que vocês podem observar, né? A apresentação formam camadas envolvendo órgãos, né? O liso, o estriado formam pacotes bem definidos, que no caso fica próximo aos ossos, né? Os músculos esqueléticos. E o cardíaco formam as paredes do coração, o miocárdio. É muito importante vocês entenderem essas diferenças aí. Isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas, né? A contração muscular, músculo estriado. E é isso. Na próxima aula a gente continue Isso, exatamente. A gente continua de bem daqui. Então, não esqueçam de responder esse questionário e até a próxima aula. Tenham todos um bom dia e até lá.